Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que todos nós possamos sintonizar com a paz de Jesus, que todos nós possamos nos deixar envolver pelo amor fraterno desse querido amigo que nos inspira a caminhar. Quando a gente analisa o mundo atual, com todos os seus desafios, com todas as suas loucuras, com todas as perseguições, as ditaduras disfarçadas de democracia, para aqueles que têm um olhar mais assertivo, para aqueles que buscam se aprofundar no conhecimento e no entendimento, particularmente desse processo da transição planetária, consegue perceber com clareza o quanto os inimigos de Jesus, seja no plano físico ou no plano astral, têm trabalhado arduamente para tirar Jesus do nosso cenário terrestre, para cada vez mais enfraquecer a proposta cristã. E o nosso desejo é que a gente resista, que a gente dê conta de lidar com tudo isto, trabalhando fielmente para Jesus, para a sua seara. Esse é o nosso desejo. Para isso, a gente precisa se desdobrar, se esforçar, superar as dificuldades. Hoje mesmo aqui nós estamos gravando, estamos tendo ao vivo. Eu estou dizendo que nós estamos gravando porque nesse exato momento a nossa transmissão está sendo feita dia 4 de fevereiro. Nesse momento eu estou em Ilhéus, participando de um evento lá, aqui, com o nosso querido Lindomar Coutinho. Então, antes de viajar, nós gravamos o conteúdo a ser transmitido. E assim, nós temos então o nosso querido Adalberto Godoy, fazendo uma palestra ao vivo para a gente, sendo transmitida para o canal, já que hoje a gravação é numa sexta-feira, e nós estamos gravando aqui dentro ao mesmo tempo. Aí na hora H, na hora de começar, nós tivemos um problema, internet, transmissão, etc. E aí a gente se desdobrou e conseguimos. Estamos aqui. E Jesus está com a gente, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Vamos então fazer a nossa prece, vamos então fazer a nossa oração, prepararmos-nos, não é? Para todo o tratamento que vai acontecer, que aliás já está acontecendo, para que possamos ficarmos melhores, estarmos melhores nas nossas lutas. Vamos então orar. O momento da evolução da humanidade terrena é grave. Vivemos um período desafiador. Todavia, também é um momento de esperança, de expectativa, de transformações para um cenário de mais luz e de mais amor. É verdade que atravessamos simbolicamente um trecho do caminho muito difícil. Como dissemos agora há pouco, com muitos desafios. Um momento de teste, de avaliação divina, numa linguagem evangélica, o momento da separação do joio e do trigo.
Então, as lutas acerbas têm uma tendência a permanecerem ainda por algum tempo. Todavia, Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. E a promessa de Jesus é a que nos enche de esperança, que nos faz acreditar nas possibilidades de um mundo melhor. Mas para que este mundo melhor venha, é preciso que os habitantes deste mundo olhem para si mesmos e aprendam a lidar com as próprias sombras. É preciso o esforço coletivo daqueles que já compreenderam esta realidade. É preciso um unir de forças para que a luz prevaleça sobre as sombras, para que o bem se imponha ao mal, para que o amor extermine toda postura egoísta e orgulhosa que muitos de nós ainda preferimos manter. As lutas acontecerão, como tem acontecido. Permaneçamos na linha de frente, trabalhando, se possível, para um mundo melhor, mas principalmente para a construção de um indivíduo melhor. Que este Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Outro dia, eu assistia uma palestra de um filósofo brasileiro e ele dizia uma coisa interessante. Ele colocava na sua fala que nós ouvimos muitas vezes notícias no jornal que determinada pessoa morreu de frio, determinada pessoa morreu de fome. E ele dizia que não, que ninguém morre de frio, que ninguém morre de fome, e que, na verdade, as pessoas morrem de abandono. Porque quando existe solidariedade, quando pessoas estão próximas para oferecer um agasalho, ninguém morre de frio. As pessoas morrem de abandono porque se há pessoas caridosas, amorosas, ninguém morre de fome, porque sempre haverá alguém para oferecer um prato de comida. E que a realidade do mundo seja esta, que as pessoas possam não só não morrer de frio, nem de fome, mas também não deixar de viver por falta de esperança. Que nós possamos ser as pessoas, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa condição, usando uma expressão do Evangelho, de acordo com os nossos talentos, minimizar a dor, o sofrimento daqueles que precisam. Esse é o nosso desejo. Vamos aqui responder algumas perguntas na noite de hoje. Enquanto nós respondemos estas perguntas, todo o tratamento está sendo feito como de hábito. Eu disse para vocês outro dia duas coisas que nos deixam muito felizes. Primeiro, que nós estamos com quase 12 mil inscritos no canal. E segundo, que a equipe espiritual tem atendido à distância
neste trabalho de domingo já há 3 anos. Essa atividade, esse tratamento à distância, já tem aí mais de 3 anos. E a gente fica muito feliz com isso. Esperamos, sinceramente, acreditamos que sim, até pelo retorno das pessoas, que todos estejam melhorando, quiçá curados das suas dores, das suas enfermidades, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Primeira pergunta: como não sentir raiva, mágoa? Como não sofrer com estes sentimentos? Bom, você, na verdade, pode sentir o que você quiser. Não é que você não possa sentir. Na nossa condição de humanos, na nossa humanidade, devido à nossa evolução pequenina, convenhamos que determinados sentimentos, como mágoa, ódio, raiva, ainda estão presentes no nosso cotidiano. Raramente, muito raramente, nós vamos encontrar alguém que possa dizer: eu não sinto mais raiva, eu não sinto raiva de ninguém, eu não sinto mágoa de ninguém, eu superei todas essas deficiências humanas, porque eu sou um espírito muito melhor. A grosso modo, quase todos nós temos essas emoções. Agora veja, o problema é o que você faz com isso. O que é que você faz com esses sentimentos que te afetam? Aliás, nós sempre poderíamos perguntar: por que nos afeta tanto? Por que nos faz sofrer tanto? A gente precisa desenvolver e viver determinados conceitos que ainda não aplicamos na nossa vida. Outro dia, na condição de dialogador, numa sessão mediúnica, eu dialogava com um espírito que estava numa ação obsessiva, perturbando uma pessoa, obsediando uma pessoa, e a gente ali na condição de doutrinador, né? Aquela conversa: não, meu irmão, faça isso, abandone essa vingança, siga a sua vida. Houve um momento que o espírito disse assim: eu não posso perdoá-lo, eu tenho que persegui-lo, porque ele me tirou tudo. Tudo que eu tinha, ele me tirou. E aí, aproveitando esta fala, como o diálogo já ia para o momento final, eu disse assim ao espírito: eu vou lhe fazer um convite. Eu gostaria que você pensasse. O meu convite é para você pensar. Quando você diz ele me tirou tudo, eu lhe pergunto: tudo o quê? O que é que você realmente tinha? O que é que nós temos? Quando dizemos isso: mas fulano me roubou tudo, me tirou tudo. Tudo o quê? Sobrenome? Dinheiro? Propriedades? Nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que tudo isso nós temos usufruto, digamos assim. Inclusive, temos o usufruir disso em favor dos outros, das pessoas que precisam. Então, nós perdemos o que exatamente? O nosso conceito precisa se ampliar. Como me dizia outro dia uma moça: eu não aceito porque eu perdi o grande amor da minha vida, porque havia desencarnado. E a família, além dessa minha dor, a família está tirando tudo que nós construímos juntos, o que nós compramos juntos. Aquelas coisas que eu tenho na minha casa, e ali havia um atrito entre as famílias. Tudo que eu comprei na nossa casa, nós compramos juntos. E eu dizia a ela: pois é, deixa eles levarem, que levem tudo. O que te liga ao grande amor da sua vida é o próprio amor.
E daí as coisas? Eu posso até transferir o meu sentimento para um objeto e dizer, olha, a pessoa que me deu essa xícara, eu amo essa pessoa. É a pessoa da minha vida. Eu não posso dar essa xícara para ninguém, eu não posso perder essa xícara, porque ela é a representação de um amor. Sim, mas ela é apenas a representação. Você não precisa da xícara para sentir o amor da pessoa. No caso deste caso, era de um jovem que tinha desencarnado. Vocês estão conectados pelos laços de amor, de um amor verdadeiro. Então, assim, a gente precisa começar a pensar melhor sobre a vida. Por que determinada pessoa me afeta tanto? Para quê? E aí é uma questão até de inteligência. Também uma questão de fé, mas uma questão de inteligência. Para que eu vou cultivar ódio, mágoa, rancor, se isso vai afetar a mim? Para que eu vou ficar com raiva de algo, se essa raiva vai me adoecer? Porque nós sabemos, já dissemos aqui, que raiva, ódio, mágoa nos adoecem profundamente. Deixe cada um viver a sua vida e pronto, acabou. Não fique questionando muito o porquê. Por que me abandonou? Por que me enganou? Por que me traiu? Por que foi embora? Por que fez isso? Por quê? Olha, as pessoas são o que são. Ah, mas ele me decepcionou. E você, por certo, no decorrer da sua vida, também deve ter decepcionado muita gente. Então, sendo assim, toque a sua vida para frente. Ainda outro dia, eu mencionava aqui mesmo, na live do Klaus, algumas semanas atrás, uma pergunta que uma psicóloga fazia, e foi rápido, e eu não me atentei ao nome dela, então não vou conseguir aqui citar a fonte, mas a psicóloga dizia assim: você precisa saber por que está chovendo para levar o guarda-chuva, ou basta saber que está chovendo para levar o guarda-chuva? E é claro que basta saber que está chovendo. Porque está chovendo, não me interessa saber. Se eu sei que está chovendo, eu vou levar o guarda-chuva. Assim também devem ser as nossas relações. Não deu certo, não foi para frente, não houve como estabelecer uma relação minimamente saudável. Siga a vida, sem mágoa, sem ódio, sem rancor. Acredite, não vale a pena. Segunda pergunta: como definir o vício da bebida alcoólica? Bom, a doutora Ana Beatriz, psicóloga, psiquiatra, tem muitos vídeos dela aí na internet, escritora, muito respeitada no meio acadêmico. Ela lembra que o açúcar veio do mesmo lugar que o álcool. E eles são muito parecidos bioquimicamente, ou seja, nocivos à nossa saúde. O açúcar também. E ela ressalta acertadamente que o álcool é uma droga liberada, não só liberada, mas estimulada. E a gente sabe os malefícios múltiplos do álcool. Você encontra um malefício do álcool no campo emocional, quando as pessoas, para fugirem dos seus problemas, acabam usando esta válvula de escape falsa, que é o álcool, na justificativa que quando bebem ficam mais alegres, esquecem dos problemas. Está indo aí para um beco sem saída, não é? Claro que a bebida alcoólica, ao longo do tempo, também gera os seus problemas a nível físico, das doenças que podem ser desenvolvidas no nosso corpo físico, por conta do uso sistematizado do álcool, e os prejuízos espirituais, no sentido de nos tornarmos aí pessoas que seremos vampirizadas
energeticamente por espíritos viciados no álcool, que vão nos usar para continuarem satisfazendo seus vícios, estando eles no mundo espiritual. Bom, é sério, né? É sério. Hoje em dia nós vivemos algumas coisas muito graves, como o vício em internet, o próprio vício da bebida que nós estamos dizendo, que acabam passando assim, despercebidos. Ou as pessoas não querem encarar o óbvio. Nós temos hoje um problema sério na sociedade, uma dependência de álcool por parte de um número incontável de pessoas que não se admitem alcoólatras, mas que a bebida alcoólica não pode faltar. E isto, sem dúvida alguma, gera uma série de problemas. E para não dizer que eu estou dizendo isso porque eu não bebo, eu citei agora há pouco também o açúcar. Há médicos, inclusive, que dizem que se você eliminar o açúcar da sua vida, você não vai ter câncer. Porque o que alimenta o câncer é o açúcar. Pode ser que isso não aconteça em todos os casos, mas que a gente sabe o quanto o açúcar é prejudicial para a nossa saúde, nós sabemos. As comidas enlatadas, o cigarro, né? Que é um hábito, dizem as pessoas. Fumar, né? Não estou fazendo mal a ninguém, é liberado também. E a gente vai nessa vibe, a gente vai nesse pensamento, e aí a gente pode ter sérios problemas. Repito, nesses 3 aspectos, emocional, físico, espiritual, e a gente precisa estar atento a estas situações. É claro que quando a gente fala de um trabalho espiritual, a gente tem que ter mais atenção ainda para os nossos compromissos, para os nossos comprometimentos. Quando nós falamos em passe, por exemplo, passe de tratamento, o passe que é aplicado na sala do Dr. Klaus, que é o caso aqui do Caminho de Damasco, nós sempre lembramos de potência fluídica, de usinagem. Cada médium tem uma potência fluídica. Cada médium tem uma usinagem própria, né? Que é aquela capacidade de projetar fluidos, energias, magnetismo, que possa ajudar as pessoas. Fato. E à medida que nós vamos melhorando, inibindo os vícios, conquistando virtudes, conquistando uma moral mais sólida, evidentemente que isso vai refletindo positivamente nesse processo de ajudar as pessoas. Não podemos ignorar o fato de que, se nós bebemos, se nós fumamos, isso vai gerar uma espécie de contaminação nos nossos fluidos. E a nossa participação efetiva nos tratamentos já não será mais a mesma. Mas eu quero lembrar que, da mesma forma, são prejudiciais a maledicência, a fofoca, o mau humor, né? A traição. Porque também a gente não pode ficar batendo só nessa tecla da bebida, do cigarro, que ok, não é legal. Agora falando de quem está no trabalho espiritual. Mas também outros vícios que, infelizmente, nós vamos acumulando, vamos deixando acontecer, e aí a gente não vai rendendo o suficiente, nós não vamos correspondendo à expectativa do mundo espiritual. Então a gente tem que pensar sobre isso, tá? O que é que nós queremos para a nossa vida? Terceira pergunta: é verdade que o corpo fala? As emoções podem determinar doenças? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
eu recomendaria nesse assunto, nesse estudo, as obras da senhora Cristina Cairo, já é também uma terapeuta que está aí no mercado das terapias alternativas há muito tempo. Cristina Cairo tem muitos livros editados em que ela mostra a relação das emoções, dos problemas emocionais com a enfermidade física. Eu só faço uma observação. Com o conhecimento da doutrina espírita, eu diria assim, que nem sempre essa relação é absoluta. Então, a pessoa pode ter dor nas pernas, isso pode ter a ver com sonhos. E a Cristina Cairo explica isso nos seus livros. Estou aqui repetindo algo que quem disse foi ela. Porque as pernas representam um caminhar, a busca pelos sonhos, e de repente, pelas experiências novas, experiências pessoais. E de repente, a gente trava porque não está buscando isso, ou porque está sobrecarregado, ou porque está cuidando demais das pessoas. Vejam o idoso. Não é todo idoso, mas alguns idosos que perderam essa expectativa de caminhar, de alimentações, normalmente têm uma dificuldade de locomoção, têm uma dificuldade nas suas pernas. A audição, por exemplo, eu já tratei um caso dessa natureza. Problemas de audição, e os mais variados, por exemplo, a surdez, pode estar relacionada ao não querer ouvir. Nós tratamos o caso de uma vez de uma pessoa que ela, vivendo um casamento conturbado, ela começou a repetir para o marido, e repetiu isso na terapia também, a voz dele me irrita, eu não quero ouvi-lo, quando ele chega dentro de casa, a minha vontade é tapar os ouvidos, a voz dele me deixa descompensada, eu não quero ouvir a voz dele. E esse não querer ouvir, essa postura emocional, estava afetando o aparelho auditivo e levando-a a um processo de surdez. Os problemas cardíacos geralmente têm muito a ver com mágoas, as pessoas mais raivosas, as pessoas que guardam rancor, né, vão comprometendo o equilíbrio dessa máquina que é o coração, que flui, né? Coração é harmonia, flui. Se há ali uma mágoa, isso vai se complicando. Eu mesmo tenho visto no Dr. Klaus, no trabalho dele, muitos casos, e também na clínica, de mulheres que, ao desenvolver câncer de mama, quase sempre tem um problema ali de traição, tem um problema de sofrimento com a família, quase sempre são mulheres mais escravizadas ou submissas, e essa emoção, essas vivências, essas emoções acabaram gerando ali um câncer de mama. Não todos os casos, naturalmente. Mas eu dizia no início da resposta que isso não é absoluto. Por quê? Porque a gente aprendeu na doutrina espírita que as nossas vivências do passado geraram lesões no nosso perispírito, que nós reencarnamos com uma predisposição a determinadas doenças, porque há uma lesão no corpo astral. Então, pode acontecer que eu tenha uma emoção X e aquela emoção X não me leve a desenvolver a doença X, mas a doença Y. Por quê? Porque aí tem um processo kármico no meio, aí tem um processo trazido de encarnação passada. Deu para entender? É fato. O corpo fala, sem dúvida alguma. Nós vamos encontrar inúmeras relações das nossas emoções com as nossas enfermidades físicas. Mas aí no meio há outras questões, exemplo, o corpo astral lesionado, que pode interferir e a pessoa desenvolver uma outra enfermidade. Tá certo? Acho que deu para entender, né? Vou dar mais um exemplo. Às vezes a pessoa tem asma, a pessoa tem um problema respiratório, e isso está ligado a determinada emoção, determinado sentimento. Eu tive um problema
de dificuldade de respirar, principalmente quando tinha um contato com a água. E naquela ocasião, estudando aí sobre a leitura do corpo, eu não encontrei uma relação com aquela situação que eu vivia, com a emoção que eu sentia. E aí, mais tarde, neste caso em particular, eu descobri que foi uma questão kármica, de uma experiência que eu vivi em encarnação passada, de um afogamento que acabou gerando essa problemática na encarnação atual, né? Então, salvo exceções, é assim que funciona. Penúltima pergunta. O tempo cura tudo? Eu acho que não. Eu acho que o tempo não cura quase nada. O tempo te dá a chance de você trabalhar naquilo que você errou. O tempo te dá a chance de você rever conceitos, de você mudar a forma de caminhar e, às vezes, a direção que você está caminhando. O tempo faz isso. Mas dizer que o tempo cura, o tempo por si só, não. Eu não vejo desta forma. Claro que se nesse tempo que está passando houver um amadurecimento, houver um entendimento da vida, houver um entendimento daquilo que lhe aconteceu, e você começa a ver a vida de uma outra forma, aí sim você pode alcançar a cura, mas não simplesmente porque o tempo passou, mas porque você agiu dentro do tempo e fez as coisas se modificarem. Certo? Última pergunta. Refluxo, dor de estômago. Sob qual perspectiva das emoções poderemos entender esses problemas? Bom, às vezes nós acabamos repetindo padrões e comportamento. E às vezes isso vem, e aí a gente precisa estudar Freud, lá da nossa infância. Uma criança que teve uma educação muito rígida, que foi muito exigida, pode tornar-se uma adulta que não saiu daquele padrão, que não fez uma elaboração diferente. E aí, então, ela acaba se tornando muito exigente com ela mesma e exigente com os outros, né? Cobrando demais dela e cobrando também muito dos outros. Isso pode empurrar a pessoa para um processo de refluxo, de dor de estômago, etc. e tal. As pessoas muito rígidas, muito inflexíveis, podem aí ter uma facilidade para desenvolver a gastrite. A gente poderia fazer um outro raciocínio, entendendo que cada caso é um caso, que as pessoas também que não sabem dizer não, que engolem muito sapo, digamos assim, podem também desenvolver um problema aí no aparelho gástrico, né? No aparelho digestivo, melhor dizendo, por conta de não conseguir dizer não, e ao não conseguir dizer não, acaba aí engolindo muito sapo, e esse engolir sapo, energeticamente falando, pode gerar na vida da pessoa sérias dificuldades, particularmente aí na região do aparelho digestivo. Bem, eu acho assim que a gente tem que buscar se conhecer, entender primeiro a si mesmo, como eu sou, como eu ajo, como eu reajo, o que me irrita, o que me dá paz, como eu vivo, por que eu vivo, quais são os meus sonhos, quais são as minhas frustrações, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me tira do sério, o que facilita o meu amor, o que facilita o meu desamor. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou me compreendendo melhor e entendendo o que eu preciso fazer para melhorar isso. E a partir daí é que eu posso buscar as chamadas terapias integrativas ou terapias complementares, terapias holísticas, ou mesmo o psicólogo convencional,
que vai aplicar a técnica mais adequada à minha condição, ao meu estado emocional, e a partir daí, então, eu vou ter as respostas que eu preciso. A grosso modo é isso. É isso que a gente deve fazer. Sem expectativa de milagres, sem expectativa de uma varinha mágica que alguém possa ter, uma varinha de condão que resolve tudo e tudo mais. Somos únicos, não é? E cada um de nós funcionamos de um jeito. Então a gente precisa olhar para o nosso jeito para poder compreender. Nada contra os coaching, né? Coaching, fala, né? Coaching. Nada contra os coaching, que aí ganham muito dinheiro na internet, vendendo os seus cursos. Legal, bacana. Agora, a gente precisa tomar cuidado, que é isso que eu estou falando. Às vezes você participa, compra um curso que te estimula, que fala sobre você vencer os obstáculos, etc. e tal. Muito legal, muito bom. Nada contra. Mas aí tem essa questão, né? Cada pessoa de um jeito. Cada um de nós funcionamos de uma forma. Eu, às vezes, digo assim para um casal, ou para um deles: olha, eu acho que o seu casamento, ele já acabou. Eu percebo, mediante a tudo que você está me narrando, me contando, que não há mais como continuar. A relação está adoecida e não há como resolver. Agora, eu não vou dizer isso para todo casal que está com problema. Claro que não, né? Não é um padrão de aconselhamento. Para aquele caso específico, recomendamos a separação, talvez como única alternativa. Mas para tantos e tantos outros, vamos recomendar o esforço, a paciência, o aprender a ceder para salvar a relação. E que muitas vezes é possível de fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com esse tipo de coisa, tá certo? Vamos lá, então? Nós vamos, nesse momento, vou pedir a você que relaxe um pouco mais, que procure entrar com mais vontade, com mais determinação, nessa frequência do amor, nessa frequência do tratamento, nessa frequência de saúde, para que a partir de agora, sob a coordenação de Dr. Klaus, a equipe possa se posicionar, trazendo o alívio ao qual todos estão necessitados. Aliviar, minimizar, às vezes abre uma possibilidade de você repensar a sua vida. Talvez você tenha uma melhora na sua dor, mas não tenha a cura da mesma, porque a dor que sobra é para você pensar, é para você refletir sobre o que você tem feito que tem alimentado essa dor. As escolhas que você tem feito que possam estar estimulando essa dor. Que neste momento possamos fazer a nossa parte, sentindo a presença da equipe espiritual. Respire mais devagar, respire mais profundamente, relaxe o seu corpo físico, relaxe a sua mente, desconecte-se da sua enfermidade, desconecte-se dos seus problemas. Pense a nível superior, foque na parte espiritual, foque nas coisas boas da vida, crie na sua mente, na sua psicosfera, na sua energia, na sua aura, uma vibração saudável, agradável, que te possa estimular a paz, a recepção, a assimilação
das medicações que estão sendo projetadas sobre você, dessa energia boa, salutar, que a equipe vem manuseando, ajudando-o em suas necessidades. A cura é sempre uma via de mão dupla. Os médicos, os enfermeiros, Jesus vem ao teu encontro, vem em teu socorro, mas você precisa também ir, você também precisa buscar, você precisa desejar, você precisa querer, você precisa estar disposto a superar todos os impedimentos, choramingar, reclamar, dizer que não dá conta, só vai piorar a sua situação. Se você é espírita, se você é espiritualista, se você é reencarnacionista, você sabe que a sua depressão não é por acaso. Você sabe que o seu pânico não é por acaso. Você sabe que a sua ansiedade não é por acaso. Que elas foram geradas a partir de inúmeras atitudes infelizes. E que agora nós não podemos ficar como crianças a fazer birra para que Deus tenha pena de nós. Deus nos ama. Deus não tem pena, Deus nos ama. Mas precisamos arcar com as consequências dos nossos atos, através das experiências que estamos vivendo, que embora sejam dolorosas, vão nos ajudando a crescer, vão nos ajudando a amadurecer, vão nos ajudando a sermos melhores todos os dias da nossa existência. Sendo assim, peçam a Deus, peçam a Jesus, peçam os bons espíritos, mas contemplem a vida de uma outra forma, com uma perspectiva mais salutar, dentro de uma perspectiva mais saudável. E isso fará com que tenham saúde integral. Muita paz.